Glória a Deus. Deus tem o interesse dele de avançar o reino de maneira correta. Ele tem o plano dele. Amém? E uma das bases da nossa vida é a realidade que a mesa do Senhor é um dos fundamentos da nossa vida. E quando você lê em Lucas 22, 11 ou 19, Jesus diz: tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Não é uma instrução de Jesus para a gente observar, é uma observância, uma instituição. A ceia é algo que Jesus instituiu para que nós observássemos regularmente. Então, tem coisas na nossa vida que elas não são opcionais. Se você quer resultados bíblicos e os planos de Deus e os propósitos de Deus se manifestarem na sua vida, tem certas bases que têm que estar bem colocadas. E uma das bases estabelecidas é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não existe alternativa fora dessa realidade. Então, por que é importante os nossos filhos? Nós precisamos dos nossos filhos. Como o Senhor leva adiante os planos dele? Quando os nossos filhos veem os pais fazendo certas coisas. A gente ensina o que a gente sabe, mas a gente reproduz quem nós somos. Então, nós somos pessoas. O que Deus quer? Deus quer que certas coisas que você pratica de tal maneira entre na tua vida que você se torna alguém. Você se torna alguém. Esse princípio, nós tínhamos uma expressão quando estava no exército, é que você faz certas coisas estão na massa do sangue, elas já estão incorporadas em quem você é. Você toma a ceia, você honra a obra da cruz. E eu queria só lembrar e instruir os irmãos, essa instituição, nós vamos sendo lembrados, quando a Páscoa foi instituída no Egito, Deus deu uma instrução para Moisés e diz assim: separa. Era um momento de grande tensão no ar, grande pressão. Já haviam havido 9 pragas, o Egito estava destroçado. O coração das pessoas, havia tensão no ar, a coisa estava a ponto de uma erupção. Deus estava fazendo uma obra gloriosa. E aí, no centro de tudo isso, Deus dá uma instrução: separa um cordeiro para cada família. Você pegava um cordeirinho, um animalzinho, você imagina, Deus deu uma instrução específica, um animal sem defeito, novo, suficiente para cada família. Você vai imolar esse animal em tal horário e vai colocar o sangue em tal local. A instrução foi bem específica, simples. Uma instrução simples que ia gerar um grande livramento. O efeito que isso trouxe, não só Deus trouxe um livramento do Egito, da praga destruidora, do anjo da morte, o efeito foi tremendo. Então, o que acontece? E aí, a Bíblia instrui aos pais que quando esse ritual fosse observado, que eles instruíssem os filhos. Eles dissessem assim: isso aqui nós fazemos porque aconteceu algo e Deus nos deu grande livramento. Então, o que acontece? Os filhos vão olhar os pais praticando uma coisa e eles vão dizer assim: papai, mamãe, o que seja que você chama, por que a gente toma e come esse negócio? É isso. Eles vão fazer a pergunta porque eles estão vendo pessoas que eles respeitam, seus pais, fazendo certas coisas. E aí os pais vão dizer: meu filho, isso foi algo que Deus promoveu, um grande livramento, que nós estávamos no Egito, Deus, o anjo da morte veio, e quando a gente entrou, e aí eles contam a história. Quem estivesse dentro da casa foi preservado. Quem estivesse fora da casa, o primogênito ia ser morto. Então, foi algo tremendo, e a partir daquele evento, nós saímos do Egito, nós somos libertos, nós saímos com prata, com ouro, com grande celebração, em direção à Terra Prometida. Então, foi um evento marcante, e Deus quer que nós façamos isso, e todo ano nós vamos fazer isso. Então, eles celebram a Páscoa todo ano, e os filhos vão crescendo
numa atmosfera de prática de honrar a obra de libertação da Páscoa. Depois, Deus vai estabelecendo certas coisas na edificação do tabernáculo, no meio do deserto, e na construção do templo. O sangue está sempre presente, sempre presente. Continuamente o sangue está presente no tabernáculo. Então, o povo todo agora, não só por um evento, mas a vida dele estava ao redor do derramamento do sangue. Então, eles acordavam de manhã, sabiam que tinha sacrifício no altar, tinha algo acontecendo. E uma vez por ano, eles entravam no Santo dos Santos, pela nação inteira. Jesus entra em cena e derrama do seu sangue pelos nossos pecados, uma vez para sempre, para isso que era uma figura de cordeiros sendo imolados, apontando para o Cordeiro de Deus perfeito, sem defeito, que ele veio ao mundo para salvar os nossos pecados. Ele vem num momento histórico da humanidade, ele vem e derrama do seu sangue e entrega a sua vida por nós no Calvário. Então, o que acontece? O princípio continua o mesmo. Por que nós honramos a cruz? Por que tem uma cruz aqui? Por que você toma a ceia sempre? Porque Deus quer que nossos filhos e nós mesmos sejamos lembrados e relembrados. Lembrados e relembrados que o sangue do Cordeiro precisa estar bem no centro da nossa fé. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nós não íamos ter nada do que nós queremos das promessas de Deus se o sangue não tivesse sido derramado. E a palavra de Deus diz, entra na presença de Deus com ousadia por causa do sangue. Então, é central essa figura, é algo que precisa estar diante de nós. E aí, então, de toda essa sequência, culmina com Jesus subindo ao céu, fazendo o sacrifício. Ele disse que ele pegou, o sangue dele foi colocado no altar, no céu, entrou no Santo do Sangue. E o sangue de Jesus, ele fala, ele intercede, ele ministra, ele nos defende, porque cada vez que você anda pelo sangue, você é justificado por causa da obra da cruz. E aí Jesus, no último ato, ele diz, agora vocês vão tomar ceia, para não esquecer. Então, aquela Páscoa que os filhos eram lembrados, o que está acontecendo? Por que nós fazemos esse rito? É para lembrar que nós tivemos uma grande libertação. Esse é o centro da nossa vida. Essa razão, nós íamos estar perdidos, não ia existir a nossa família. A nossa família não ia existir, a nossa nação não ia existir, nada ia existir se não houvesse aquele evento. Tal era a importância. Então, o que acontece? Jesus traz agora para nós, cada vez que nós partimos o pão, nós estamos sendo lembrando a nós mesmos, lembrando a nossos filhos, que sem a obra da cruz nós não estaríamos aqui, nós íamos estar condenados à perdição eterna. Qualquer tipo de bênção que você quer na tua vida, solução, cura, milagre, libertação, propósito, chamado, depende disso aqui. Nada teria disponível se não houvesse a cruz. Então, Jesus chega e diz assim, esse é o meu corpo que foi oferecido por vós. Na conclusão do evento, façam isso em memória de mim. Lembre desse evento, continuamente. Então, o que você faz? Você vive com essa realidade impregnada no teu coração. O sangue do Cordeiro, a obra da cruz, é a base para qualquer coisa que você queira que aconteça na tua vida. Ele tem que estar presente. Nós honramos o Calvário. Amém? E é interessante que as pessoas naquela época, a Bíblia usa a seguinte expressão, os oficiais de Faraó que temiam ao Senhor, eles praticaram os atos. Quando caiu aquela praga da chuva de pedra que iam destruir os rebanhos, a Bíblia fala assim, os oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor foram e agiram e guardaram seus rebanhos. Então, o que o temor de Deus faz? O temor de Deus, a seriedade e a nossa consciência da importância do ato faz você agir. Então, o que Deus quer restaurar na nossa vida? O temor de Deus faz com que esse evento deixe de ser uma rotina. A nossa rendição a Deus faz com que esse evento se torne vivo a cada dia e nós podemos ter o benefício dessa realidade. Então, é o temor de Deus.
que fez... O que estava em jogo? Se eu não fizer exatamente o que Deus instruiu, no horário certo, da maneira certa, o meu primogênito está frito. Então, o temor de Deus, a seriedade do momento fez eles agirem. E aí todos aqueles que foram para dentro, havia uma tensão no ar. E todos eles, o temor de Deus faz você fazer certas coisas. E o que acontece? Muito mais o sangue de Jesus deve ter um efeito muito maior em nós. Porque se precisou haver derramamento de sangue de um cordeirinho para aquela libertação, precisou haver o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus para que nós tivéssemos vida. Muito mais temor de Deus tem que gerar em nosso coração por esse evento glorioso e fazer com que, Senhor, graças a Deus pelo sangue. E é isso que nos faz, amém, a cada domingo, ou a cada vez que nós fazemos, lembrar do que Cristo fez e do significado disso. Amém. Isso é central para nós, isso precisa ser mantido continuamente como uma base, é uma estrutura da nossa vida. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos tomar a ceia juntos, lembrando dessa realidade e mantendo essa realidade viva no nosso coração. E nós precisamos ser daqueles que praticam. Nós somos pessoas que honram a obra da cruz. Amém? Nós nos tornamos pessoas assim. Nós somos aqueles, amém, que até morrer vou proclamar. Não é isso? Esse é um princípio de vida, é um código de honra que as pessoas dizem. Eu vou carregar e honrar a cruz até o final da minha vida. Então, o que as pessoas têm que ver? Isso não pode ser algo de palavra, tem que ser a pessoa. Você tem um código de honra, você tem um princípio, você tem um chamado. Eu vou honrar a obra da cruz até eu morrer. E o que vai acontecer? As pessoas têm que ver não só o que nós fazemos, graças a Deus pela obra da cruz, tem que ver prática na nossa vida. Porque nós honramos, nós nos rendemos, nós praticamos e nós entendemos a importância que é. Nós não podemos viver uma vida fora da cobertura do sangue de Cristo. Nós não podemos viver. Então, cada vez que alguém pecar, corre para o sangue. Nós precisamos ter a consciência da obra da cruz, a seriedade de dizer assim, foi necessário que o sangue fosse derramado. Então, nós precisamos ser sérios cada vez que nós saímos da cobertura dessa realidade, da obra da cruz, do perdão, e nós andamos longe de Deus, nós precisamos aprender rapidamente nos arrependemos. Por causa dessa realidade. Amém? Se era sério lá atrás, muito mais sério agora. Amém? Muito mais sério. O temor de Deus nos faz viver uma vida sábia. E uma vida sábia não é uma vida teórica, é uma vida com aplicação, certas condutas, certos princípios em andamento. Então você continuamente está sensível a essa realidade, você mantém Deus diante dos teus olhos. Isso significa não te esquece. Não te esquece que foi tudo o que você tem hoje. E, meu irmão, amanhã você não pode esquecer. Segunda-feira, quando você for orar a Deus e dizer, Senhor, me abençoa no meu trabalho, me abençoa nessa ação, eu estou orando por uma pessoa tal. É por causa do sangue que você pode acessar a presença de Deus. Ali virei a ti, no meio das asas dos querubins, onde o sangue está posto. Deus ia vir e ministrar um povo. Então, essa é uma base da nossa vida. E é por isso que é importante nós termos isso continuamente. Jamais esquecer. Amém? Jamais esquecer. Então, nessa manhã, nós vamos juntos com esse coração. E é importante, uma das coisas que nós temos falado, é importante os nossos filhos verem o que nós fazemos, não o que nós dizemos. O que nós estamos fazendo, nós somos, se eu puder usar essa expressão, nós somos tomadores de ceia regularmente. Então, eles vão fazer o que nós fazemos. Amém? E isso vai impregnar neles certas realidades onde Deus vai estar cobrindo a vida deles. Porque Deus está olhando o sangue. Amém? Deus está olhando o sangue. Ele não vai... Amém? A bênção de Deus vai vir sobre aquele que se rende a Deus. Amém? E essa é a primeira rendição que nós fazemos. Amém? Então, graças a Deus.